Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao segundo tempo da nossa escola dominical, nesse dia 24 de maio, diretamente do quilômetro 11, 10h15 da manhã. Esse seria o momento em que, se nós estivéssemos reunidos aqui, a campainha iria estar tocando furiosamente, o Marquinhos se esgoelando, dizendo aula, aula, e nós não ansiamos pelo dia em que nós vamos poder ouvir novamente o Marquinhos falando dessas coisas, né? Então sejam todos bem-vindos. Lutero, não me esqueci não, que vai o seu aviso. Então, lembrando que logo na sequência, depois da nossa aula aqui, nós vamos, guardados aí os 15 minutos, né? Às 11h30 nós vamos ter a IBD Kids, tanto, segundo está colocado aqui, berçário, maternal, principiantes primários. Então, vocês aí, pais, mães, né? Garanto aí que seus filhos estejam presentes na escola dominical. Então, vamos dar início, mais uma vez, com uma palavra de oração. Nós sempre sabemos que tudo deve ser feito na direção, no poder de Deus. Então, vamos buscar a presença dEle. Senhor Deus, louvado seja Teu nome, porque, mais uma vez, podemos nos reunir em torno da Tua palavra. Pai, apesar dos momentos difíceis que nós vivemos, o Senhor tem sido manifestado a Tua presença com cada um de nós. E nós pedimos que o Senhor nos abençoe mais uma vez, Senhor. Que o Teu nome seja glorificado, nossas vidas edificadas, que possamos entender o que o Senhor deseja nos falar. E é no nome do Senhor Jesus que oramos. Amém. Então, como o pastor Sacha já avisou, nós vamos estar tratando nesse domingo e no próximo sobre comunicação bíblica. E aqui está projetado o que nós vamos ver. Basicamente, esse módulo ele é estruturado em 3 momentos. No primeiro momento, a gente vai falar da importância da comunicação e, na sequência, falar dos aspectos relacionados ao coração, que o coração é fundamental quando nós tratamos de comunicação. E, logo a seguir, na próxima aula, provavelmente, nós vamos, então, tratar de algumas regras, algumas habilidades que nós podemos aprender, desenvolver, de maneira a melhorar a forma como nós nos comunicamos. Eu queria deixar bem claro que aqui não é um curso de oratória, né, de saber como se comunicar de uma maneira eficaz. Aliás, a experiência aqui hoje é diferente, eu estou diante de um auditório vazio, só com os 2 pascotes aqui na minha frente garantindo a parte técnica. Então nós não vamos falar sobre um curso de oratória, nós vamos estar falando sobre aspectos importantes da maneira e daquilo que como nós falamos e como isso impacta os relacionamentos que nós temos, né? E nós chamamos de comunicação bíblica porque a Bíblia é a nossa bússola, aquilo que nos orienta, aquilo que determina a maneira correta com que nós devemos nos comunicar. Então esses são os 3 momentos do nosso curso e o material que eu vou trazer para os irmãos, em grande parte, na maior parte, ele é uma adaptação de um material que foi desenvolvido por essa igreja, lá nos Estados Unidos, com algumas modificações para ir adaptar nossas realidades. E também chamo a atenção que as palavras pastorais dos dias 13 e do dia 21 de maio, que eu tive a oportunidade de compartilhar com os irmãos, tratam também, era um aquecer de motor indo nessa direção. Então vamos lá, sem perder mais tempo, vamos começar justamente enfatizando a importância da comunicação. Essa palavra comunicação, no português, vem de um termo lá do latim, que está aí projetado, comunicare, né, que significa partilhar, participar algo, tornar comum. Então, através da comunicação, é interessante que não só os seres humanos, mas até os animais, trocam informações entre si, o que faz de que comunicação é um assunto fundamental para a maneira como nós vivemos e nos relacionamos. Então, eu coloquei uma figura aqui. Opa! Imagine que você tem na sua mente algo que você deseja que outra pessoa compreenda, experimente, entenda o pensamento, o sentimento que você tem. Aqui no caso aqui, alguém está pensando naquele avião bonitinho ali, não sei se está sendo projetado corretamente, e você então transmite aquilo que está dentro de você, escolhe palavras, quando a gente está falando de comunicação verbal, para que você possa fazer com que o outro compreenda. Então ele escuta aquelas palavras, você espera que ele entenda, né, o que você está dizendo, então lá dentro dele ele consegue então
partilhar aquela informação com você. Então vocês têm algo em comum, daí comunicar, né? Comunicação. Então, existem vários níveis quando a gente fala de comunicação, aquilo que nós comunicamos através das nossas palavras, como nós estamos fazendo aqui, e também é o que nós chamamos de comunicação verbal. Mas também tem toda uma série de maneiras que nós podemos compartilhar, não através de palavras, mas de outras formas, aquilo que nós queremos que o outro entenda, tenha em comum conosco. Por exemplo, aqui está uma pintura, onde o pintor pensa em compartilhar alguma coisa. Então, também quando eu coloco essas figuras, é uma espécie de comunicação não verbal, né? Que dizem que uma figura vale 1000 palavras, então que essa seria a comunicação não verbal. Apesar de alguns estudos aí dizerem que mais de 50%, mais da metade da comunicação ocorre no nível não verbal, o que nós vamos estar tratando aqui principalmente é a comunicação através das palavras, né? Comunicação verbal. E nós vamos estar enfatizando esses dois aspectos, que sim, comunicação, na sua essência, é uma questão de coração, daquilo de você ter um coração correto. E o segundo aspecto, que existem algumas habilidades que não estão ligadas ao seu coração, mas que se você tiver o domínio dessas habilidades, conhecer essas regras, então podem ajudar na maneira como você se comunica. Então pensa um pouco aí em algum momento na sua vida em que você conversou com alguém e aquela pessoa falou alguma coisa que você achou muito bom. Então pensa assim, o que ela disse para você? Quais foram as suas palavras, né? O que ela transmitiu? E como ela transmitiu? Então, esses dois aspectos são importantes. O que foi dito e como foi dito. Provérbios 18, nos versículos 19 a 21, muitas vezes eu vou colocar a passagem aqui um pouco mais ampla do que é projetado por duas razões, né? Primeiro, porque não cabia na tela, e segundo, porque foca a essência do que a gente está querendo dizer, né? Diz assim lá em Provérbios capítulo 18, um irmão ofendido é mais inacessível do que uma cidade fortificada. Imagina uma cidade com um muro bem alto. Está dizendo que um irmão que foi ofendido, ele está mais separado do que uma cidade com muros altos. E as discussões são como as portas trancadas de uma cidadela, fechada no ferrolho, aqueles cadeados bem pesados, né? E continua lá em Provérbios, do fruto da boca enche-se o estômago do homem, o produto dos lábios o satisfaz. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Então essa passagem nos mostra claramente que aquilo que nós falamos, o que nós dizemos, tem o poder de encorajar, fortalecer, ajudar a pessoa com quem nós estamos conversando, mas também pode fazer o papel daquelas bolas de demolição, né, que destrói tudo, né? Nossas palavras podem desencorajar, podem abalar a outra pessoa, podem atrapalhar a vida dela. Então a palavra falada, aquilo que nós comunicamos, tem esse poder, conforme nós vemos aí no livro de Provérbios. Então, que tipo de palavras eu tenho usado, né? Qual o impacto que as minhas palavras têm tido nas outras pessoas? O poder das palavras está aí projetado, né? Primeiro, alguns tipos de palavras que prejudicam os nossos relacionamentos. Palavras ríspidas, palavras mentirosas, palavras ditas fora do tempo. Alguém já falou que não há nada mais perigoso do que a palavra certa dita no momento errado. No momento errado, quando a pessoa não está preparada para ouvir. Palavras ditas com motivação errada. Nós vamos falar muito sobre as motivações do coração. Então, esses tipos de palavra prejudicam os nossos relacionamentos, trazem dano aos nossos relacionamentos, criam aqueles muros que Provérbios fala lá, né? E tem palavras que auxiliam, palavras gentis, palavras amorosas, palavras apropriadas, que é exatamente aquilo que a outra pessoa necessita ouvir. Palavras ditas com motivação correta, às vezes até palavras duras, né? Que podem até ser mal entendidas, mas que vêm com uma motivação correta. Então, as nossas palavras têm grande poder. E quando nós observamos aquilo que eu chamo de uma comunicação azedada, o que é isso? É
conversa entre pessoas que virou uma discussão, uma disputa, aquela competição azedou, como a gente fala, né? Então, quando nós falamos de comunicações azedadas, nós encontramos algumas coisas em comum. E algumas delas são listadas aqui. Primeiro, que os argumentos, as nossas razões quando estamos conversando com outra pessoa, o nosso raciocínio, as provas que nós trazemos daquilo que nós estamos falando, dão origens a novos argumentos, né? A gente começa a procurar outros argumentos para provar aquilo que nós queremos falar, né? Começamos a, como eu coloquei aqui, fuçar em coisas que não tenha, inclusive às vezes, nada a ver com o que deu início à confusão, né? Para não dizer discussão ou a conversa, mas a confusão. As comunicações azedadas, os argumentos também vão crescendo em intensidade. A princípio pode ter começado bem, mas daqui a pouco está voando pedra, chinelo, sapato, celular, né? Talvez não no início da conversa entre as duas pessoas, mas comunicações que não estão indo bem, os argumentos crescem na intensidade. Mais um. Os argumentos terminam em algo que não tem nada a ver com o que deu início ao problema. E às vezes, justamente por desembocar em nada que era a razão de estarmos conversando, acaba provocando um problema maior ainda, né? Aquilo que a gente fala que a emenda foi pior que o soneto. Mais uma razão, tornam a conversa uma perda de tempo. Os argumentos se tornam tão pequenos, tão insignificantes, que continuar a conversa é uma perda de tempo. E quanto mais se fala, menos se edifica, menos se fortalece o relacionamento. Então, comunicações que vão mal vão nessa direção. E o resultado, as consequências desse tipo de comunicação, elas podem ser muito ruins, esses resultados. Primeiro resultado é criada uma atmosfera de intimidação e hostilidade. Isso é muito comum, né? Vira uma verdadeira briga entre as pessoas, briga de palavras até a gente fala, né? Isso é muito comum quando tem pessoas que têm responsabilidades, tarefas diferentes, mas trabalham, convivem muito perto de si. Isso pode acontecer no trabalho, na escola ou até em casa, né? A gente acabou de ver aí o papel do marido, o papel da esposa, né? Muitas vezes, quando a comunicação azeda, é criada essa atmosfera de intimidação, né? A gente ganhar pela força, né? É criada por causa disso também uma atmosfera de opressão, onde as pessoas se sentem aprisionadas. E eu vou ter que conversar com aquela pessoa. Vai ser muito difícil, né? Eu queria não precisar conversar com ele, né? Então cria uma comunicação que não está indo bem, ela cria essa atmosfera de opressão. Espero que não seja isso que esteja acontecendo aí nesse tempo, agora que a gente está convivendo mais perto, né, de isolamento social. E finalmente, se conclui que o único caminho possível, já que azedou tanto, é a quebra do relacionamento, a fuga. Isso acontece entre amigos, entre cônjuges, mesmo dentro da igreja aqui muitas vezes acontece a nossa incapacidade de nos comunicarmos como Deus planeja que nós nos comunicamos e cria todas essas consequências ruins. Tiago capítulo 3, nós lemos o seguinte, eu vou ler a passagem toda, um pouco mais extensa, diz assim: Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Ai de mim, né, que estou aqui nessa situação. Mas é o que Tiago fala, não abra sua boca, ou quando for abrir, tenha certeza do que vai falar. Continua, todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Aí ele começa a comparar a língua com uma série de coisas. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por ventos fortes, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do seu piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. E um versículo bem famoso fala assim: vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Você já experimentou isso? Assim também a língua é um fogo.
é um mundo de iniquidade, colocado entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e é domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua, bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Existem uma série de verdades nessa passagem, eu vou aqui ressaltar 3 delas. Então, a primeira verdade é que não é fácil controlar o que nós falamos. Precisamos, então, prestar atenção, trabalhar, nos empenhar nisso. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito. É incrível como nós temos a capacidade de falar a coisa errada, algo errado, né? Mesmo quando não temos a intenção de machucar alguém, às vezes a palavra errada sai da nossa boca. Por isso a gente deve se esforçar, porque nessa nossa comunicação, como nós falamos, seja bíblica, no sentido de refletir a direção da palavra de Deus, aquilo que Deus tem planejado para nós. A segunda verdade que nós temos aqui de Tiago 3 é que nosso falar tem um tremendo poder. Tem sido a tônica desde o início da aula, né? Que o nosso falar tem um tremendo poder naquelas comparações, né? Com um leme, né? De um grande navio que tão pequeno controla aquele navio tão grande, né? A língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. A língua tem tanto o poder de ajudar quanto de causar grande dano, destruir nossos relacionamentos. E a terceira verdade que a gente tira aqui em Tiago capítulo 3, se eu estiver correndo, respira fundo aí, depois vai lá no site da igreja e pega o material, né, que você vai poder, então, como a gente fala, ruminar, pensar com mais calma, né, porque aqui a gente tem o tempo que a gente deve cumprir, né? Mas a terceira verdade que a gente tira aqui em Tiago 3 é que Deus deseja que usemos nosso falar para o bem. Quando ele diz lá no versículo 10, da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Por que não pode ser assim? Porque Tiago acha que não deveria ser assim. Não, inspirado pelo Espírito de Deus, ele dizia que o Senhor tem outro uso que você deve fazer para a sua língua. Esse uso que Deus planejou é aquele que está em Efésios 4:29, que é para louvor sincero do nome de Deus e para edificação, para a bênção da outra pessoa. Então, Efésios 4:29 diz assim, foi dito lá no devocional, nenhuma palavra torpe. O que é uma palavra torpe? Uma palavra que cheira mal, uma palavra inapropriada, torta, azeda. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, não é só palavrão. Às vezes as pessoas têm uma capacidade de falar a palavra torpe de uma maneira muito educada. Mas fala assim, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade. Olha a importância do discernimento, né? Para que conceda graça aos que ouvem. Deus deseja abençoar outra pessoa através de você, através das suas palavras. Esse é o plano de Deus. Tudo isso aí nós vimos em Tiago. Então, como nós falamos, olha, não é propaganda enganosa, não. Determinará o tipo de relacionamento que teremos uns com os outros. Nós começamos lendo em Provérbios que um irmão ofendido é como uma cidadela, né? É uma cidade que tem muros altos e ninguém entra lá, a porta está trancada. Então, como falamos, como nos comunicamos, vai ter grande impacto na forma como nos relacionamos uns com os outros e também vai impactar o nosso relacionamento com o Senhor. Quanto mais Jesus estiver em primeiro lugar na minha vida, no meu coração, mais as demais coisas vão se encaixar. E a nossa comunicação, então, vai ser
usada pelo Senhor, no poder do Senhor, pela graça do Senhor, para esses dois objetivos, né? Para louvor do nome dele, para edificação das outras pessoas. Mas vamos avançar, que o tempo está escoando aqui, e eu estou correndo atrás do script, né? Vamos explorar o que a Bíblia diz sobre como surgem as palavras que nós falamos. Nós vamos falar do papel do coração. Então, aí os 3 itens. Primeiro, que a comunicação começa no coração. Aí nós vamos explorar um pouco o papel dos desejos do nosso coração e a importância de nós termos desejos corretos. Na Bíblia, coração e mente estão intimamente ligados. Na nossa cultura, aquilo que nós chamamos cultura ocidental, é comum nós pensarmos em termos de mente como o centro dos nossos pensamentos, do nosso raciocínio. E quando nós falamos de coração, o centro dos nossos sentimentos, das nossas emoções, ira, alegria, tristeza, assim por diante, né? Mas, na palavra de Deus, na Bíblia, quando a Bíblia fala sobre o coração, não tem essa diferença tão clara entre o que nós pensamos e o que nós sentimos, né? Na Bíblia, coração e mente estão intimamente ligados. Olha esse versículo que é muito interessante, essa passagem em Gênesis capítulo 6. Ela me surpreendeu, vou ser sincero, né? E viu o Senhor, está falando da época de Noé, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, preste atenção, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Está sentindo essa mistura entre pensamentos e sentimentos aí? Mais um, Salmo 139, 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Sempre quando... Certo, na Bíblia usa a palavra coração, na verdade diversos vocábulos, de maneira diferente. Desde o corpo, do órgão do nosso corpo, né? O coração que bate, bombeia sangue, até isso que nós estamos falando aqui. Alguma coisa que envolve nossas emoções, nossos pensamentos também, a ponto de nós, quando falamos que abrimos o nosso coração para Deus, estamos dizendo não só abrir os nossos sentimentos, mas a essência de quem nós somos. É meio complicado, vou ser sincero, eu não ousaria aqui dizer que eu talvez esclarecesse todas as suas dúvidas. Eu, na verdade, saí procurando, né, famoso Google, né, algum lugar que me desse alguma frase que me permitisse ajudar você a compreender o que é esse significado que a Bíblia traz do coração como centro do nosso ser. E eu encontrei até num site de uma igreja, interessante que num lugar não usual, Noruega, imagina só, né? Lá no meio do frio, e eles escreveram o seguinte lá. Não é complicado não, então presta atenção. O coração é como um centro de controle, onde as decisões são tomadas. O lugar onde você tem a sua vontade, atitudes e intenções. E é a fonte de seus pensamentos, ações, palavras. Este coração é o núcleo de quem você é como pessoa. Com o seu coração, você escolhe entre o bem e o mal. Sua consciência envia, ou seja, você percebeu algo, suas sinapses lá dispararam, né? Seus neurônios trabalharam, e aquilo é enviado uma mensagem para o seu coração, informando o que está acontecendo. Então, a sua consciência envia uma mensagem e seu coração o leva a escolher se algo está certo ou errado. Interessante, com seu coração você escolhe entre o bem e o mal. Nós vemos então a importância do coração para a maneira como nós vivemos. Nosso coração, isso que nós estamos falando, significado bíblico, né, se inclina para aquilo que damos valor. Mateus capítulo 6, 19 a 21, nós lemos o seguinte. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Nosso coração inclina, então, para aquilo que damos valor, para o nosso tesouro.
Então eu pensei numa maneira simplificada na comunicação não verbal, né, de mostrar através de uma figura, ajudar a entender o que é essa coisa de coração. Né? Então pensa em alguém que vai interagir com uma outra pessoa, não é? Então está essa nosso colega aí, e ele recebe alguma informação. Né? Seu cérebro, então, processa aquilo que ele percebe o que está acontecendo, processa uma série de informações e sensações e sentimentos, né? O papel das glândulas lá que nós temos no nosso corpo, né? E envia uma mensagem, manda um zap ou manda um e-mail, né, para o coração avaliar aquilo e tomar uma decisão sobre como vai agir. Nosso coração, então, se inclina para aquilo que damos valor. E essa arca do tesouro que aparece aqui são os tesouros do nosso coração, aquilo que damos valor. Então ele é informado, aqui está mostrando como se fosse um coração tradicional, mas tenta abstrair um pouco dessa ideia, né? Nós estamos falando desse coração conforme a Bíblia, né? Que recebeu a informação, né, que vem de todos os sensores que o nosso corpo tem e manda para ele, e ele vai tomar uma decisão sobre qual o caminho a seguir. Nosso coração então se inclina para o que tem mais valor e as atitudes seguem na mesma direção que o nosso coração apontou. Pois onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Na verdade, eu estava pensando, a gente quando começa a criar essas figuras aqui, quem tem uma veia artística, a gente começa, né, a divagar. O coração, conforme a Bíblia, é um pouco mais complicado do que aquela visão simplificada. Ele envolve questões de pensamentos, emoções, valores, desejos. Inclusive, às vezes fica até difícil a gente separar o que a Bíblia quer dizer com coração, como quer dizer com alma. São palavras diferentes, coisas diferentes, mas está misturado lá, né? Então, é algo mais complexo, mas o processo do coração influenciar nossas atitudes, nossas decisões, que dão origem às nossas atitudes, é o mesmo, né? Nós recebemos informação e depois de avaliadas, né, aquilo que é importante para nós, nosso tesouro do coração, dita então nossas atitudes. Então aquilo que você tem no coração é muito importante na maneira como você convive com as pessoas. E aqui jaz o grande problema. É tão importante. E o ser humano tem um tremendo problema, que é aquele problema que está mostrado por Jeremias, capítulo 17, que fala: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Nosso coração é corrompido. Ele não funciona conforme Deus criou para ele funcionar. E a gente sabe que isso é devido ao pecado. Quando o pecado então entrou no mundo e nos afetou a ponto que as nossas atitudes são tomadas com bases em decisões erradas que vêm de um coração que está corrompido com valores e tesouros errados. A solução é aquela que Deus deu, né? A solução é dada por Deus. E está traduzida em 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Alguns dizem que Deus dá um novo coração. Eu não sei se exatamente isso é preciso, ou se o nosso coração agora, depois de que somos salvos, e o Senhor então, o Senhor Jesus torna-se o Senhor das nossas vidas, ele passa então agora a funcionar corretamente. Mas o fato é que nós somos chamados agora a uma nova vida, com o coração agora capaz de funcionar de acordo com o que o Senhor havia desde o início planejado para funcionar. Mas isso não quer dizer, irmãos, que uma vez salvos, nós não vamos ter mais problemas de coração. Decisões tomadas com base em valores errados que nos levam às atitudes erradas. Não só na comunicação, mas em todos os aspectos da nossa vida. Não é? Para o cristão, ainda que a salvação seja uma realidade alcançada pela fé em Jesus, de uma vez por todas, não é? O desfrutar da vida plena está ligado a ativamente buscarmos alinhar nossas vidas com o plano de Deus. Para isso precisamos pensar as coisas certas
e pensar com o coração certo, não só com a nossa mente, pensar certo. Colossenses capítulo 3, que está projetado aí, diz: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Isso aconteceu de uma vez por todas. No momento então que você entregou sua vida para o Senhor Jesus, Ele se tornou o seu Salvador, o seu Redentor. Uma vez que você ressurgiu, morreu com Jesus para o pecado, ressurgiu para uma nova vida. Portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. E ele continua: pensai, ou seja, pensem, hoje, constantemente. Está no imperativo aqui no português, é uma ordem, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Filipenses 4:8, que é bem conhecido, também aponta para essa proatividade que o salvo tem que ter em pensar as coisas agora que se harmonizam com a nova vida que o Senhor nos trouxe. Diz assim: tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então não é que porque o Senhor nos salvou que os problemas de coração terminaram. Nós somos chamados então a zelar pelo nosso coração. Nós não sabemos, como diz aqui, exatamente o que é o coração, mas Deus coloca sobre nós a responsabilidade de zelar por ele, a responsabilidade de zelar pelo nosso coração. Provérbios 4:23 nos diz, acima de tudo, guarde, proteja o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Numa outra tradução, as fontes da vida. A ideia aqui é como se fosse uma fonte ali na montanha que jorra água, né? Então, nosso coração jorra vida, a maneira como nós vivemos. Ele é o centro, ele é fundamental na maneira como nós vivemos. Devemos deixar esse proteger, né? É que nós devemos deixar a palavra de Deus moldar nossos pensamentos, nosso coração. É isso que o salmista disse lá em Salmo 119, versículo 9 e versículo 11. João, depois você coloca ali no zap para a gente o versículo 10, sempre deixo com você, João Vilela, né? Nosso irmão. Mas vamos lá. Com que purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Como ele vai agir? Quais são as atitudes de acordo com a palavra? E a dica, o caminho, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Guardo no coração o quê? Qual o tesouro? A palavra do Senhor. Por quê? Porque o Senhor é o meu tesouro e o meu relacionamento com Ele é o que há de mais importante na minha vida. Então nós somos chamados a zelar pelo nosso coração. Então, voltando àquela figura mais complicada do coração, nós temos então que o coração passa a ser como aquela bússola que vai orientar, nos orientar nas nossas atitudes corretas, inclusive na maneira como nós falamos uns com os outros. O que eu quis dizer aqui, a Bíblia, então, a palavra de Deus, entesourada no coração, passa a orientar nossas decisões. Às vezes você não vai entender tudo no seu pensamento. Às vezes você não vai nem querer, né? Não sente vontade de obedecer. Mas o Senhor é o seu tesouro, a palavra dele é o seu tesouro, então suas atitudes, pela graça de Deus, refletem isso. Então vamos continuar explorando esse papel do coração. Algumas passagens deixam muito claro exatamente o que está colocado no título, que a comunicação começa, tem a sua origem no coração. Mateus 12, 34 e 37 diz assim: raça de víboras, como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom, do seu bom tesouro, tira coisas boas. E o homem mau, do seu mau tesouro, tira coisas más. Tem até uma advertência, vale a pena a gente continuar a ler. Mas eu lhes digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil.
Lembra da palavra torpe lá de Efésios? No dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda a palavra inútil, que não louvava a Deus, que não edificava as pessoas, que tiverem falado. Pois suas palavras você será absolvido, e por suas palavras será condenado. Lucas, capítulo 6, também fala: toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está no seu coração, e o homem mau tira coisas más do que está no seu coração. Nós já falamos esse versículo, porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Então, a boca é esse transbordar do coração. Então, é no coração que as nossas palavras têm sua origem. Então, aquela mesma figura agora simplificada, nosso coração recebendo as mensagens e decidindo, e agora traduzindo isso em palavras, que indicam, né, são uma indicação não só do conteúdo exato que nós estamos querendo transmitir, mas da motivação que nós temos no coração ao transmitir aquelas coisas. Então as nossas palavras indicam o que nós desejamos obter no nosso coração. Lá no devocional eu falei um pouco sobre o desejo, né? Você pode voltar lá e ouvir, mas um desejo, aquilo que nós desejamos, gostaríamos de obter, não é necessariamente pecado, mas pode se tornar pecado, caso esse desejo se torne o tesouro mais precioso do meu coração no lugar de Deus. Por exemplo, aqui está uma tabela com uma série de desejos possíveis quando nós conversamos uns com os outros. Eu converso com você porque eu quero resolver um problema. Isso pode ser virtuoso. Quero que você me entenda. Também pode ser virtuoso. Mas se você está disposto a resolver um problema de alguma maneira só, e não a maneira como deve ser resolvido, tome cuidado, não é? Quero ter paz na situação, mas o que a Bíblia nos adverte é no que depender de nós, que a gente tenha paz com todos. Vai haver situações onde mesmo que você deseje promover a paz, ela não vai vir, mesmo que você tente com muitas palavras conseguir. Eu quero ser deixado em paz. Eu quero sua total atenção. Pode ser bom isso, mas será que eu estou disposto também a dar a atenção que outra pessoa requer? Eu quero estar no controle da nossa conversa, da situação, quero que faça o que eu quero que gostem de mim. Uma série de desejos, né? Alguns deles com um viés negativo, outros nem tanto. Talvez você tenha ouvido já dizer, tem que tomar cuidado aqui, que temos 6 minutos ainda, né? Então, vou correr com as minhas palavras, mas não posso tropeçar. Você já deve ter ouvido alguém lhe falar, ou você já falou para alguém: ah, eu não quis dizer isso. Então você falou alguma coisa, deu alguma entortada naquilo que você falou, não foi bem compreendido. Eu não quis dizer isso. Mas o que nós temos falado até aqui é que as palavras que foram ditas, de uma maneira ou outra, tinham por trás motivações do coração. Então pense em alguém que falou para você alguma coisa ruim. Então você tem basicamente 2 opções. Ou você dá a essa pessoa o benefício da dúvida, que diz assim: ele escolheu as palavras erradas para expressar o que ele tinha em mente. Ele escolheu as palavras erradas para expressar o que tinha em mente. Releva aí, né? Ele apenas não usou as palavras corretas. Né? Ou, se não for esse o caso contrário, a conclusão é: ele disse o que disse porque ele queria dizer isso mesmo. Então, sempre que alguém lhe fala alguma coisa que você não gosta, você tem essa bifurcação, você pode ir para um caminho ou para o outro. Ou você, ele não quis dizer exatamente isso, ou, ele talvez queria mesmo falar essas coisas. Então, entender a motivação de alguém nem sempre é algo fácil. Não é? Nem sempre é algo fácil. Isso vai então nos encorajar a não nos precipitarmos nas nossas conclusões. Então, porque nós não conseguimos penetrar completamente no coração da pessoa. É lógico que se junto com as palavras que a pessoa está dizendo, voa um livro, uma panela, né, o celular na sua direção, você pode ter alguma certeza do que a pessoa está querendo transmitir para você. Então a palavra vem do coração e nem sempre é fácil nós entendermos o que está vindo de lá. Então vamos explorar
mas essa relação entre desejos do coração e as nossas palavras. Então, afundando ainda mais nessa questão de coração ligado às nossas palavras. Tiago, capítulo 4, diz assim: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Pergunta aguda, né? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam, invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e fazer guerras, não têm porque não pedem. Então os conflitos, as disputas, os rompimentos, relacionamentos, são controlados pelos nossos desejos. É o que Tiago está nos dizendo aqui. Uma vez que um certo desejo, uma cobiça, como é colocado aqui, entra no nosso coração, nossas atitudes são dirigidas a obter aquilo que a gente deseja. Então a comunicação não só começa, tem origem no coração, mas também a comunicação é uma indicação daquilo que eu desejo alcançar, dos nossos desejos. Então esse trecho aqui em Tiago, né, ele nos traz boas e más notícias. A boa notícia é que toda palavra que é proferida tem por trás dela uma motivação. Isso pode nos ajudar muitas vezes a compreender o que o outro quer nos dizer. Lá no nosso devocional eu falei o caso de uma mãe que compreende o que é o desejo do coração do seu filho e às vezes mesmo que ele não consiga falar para ela com palavras aquilo que ele deseja, ela compreende. Então há motivações por trás daquelas coisas que nós falamos. Havia um desejo por trás da comunicação. Mas a má notícia é exatamente essa também, né? Nossos desejos orientam nossas palavras. Não há como culpar outra pessoa. Por mais que a outra pessoa tenha descarregado o verbo em cima de mim, isso não me dá o direito, não me habilita a descarregar o verbo em cima dela. Não foi ela que me obrigou a dizer o que eu disse. Eu disse o que eu disse, respondendo até a uma palavra às vezes errada dela, porque eu queria responder daquela maneira. Minha motivação podia ser ganhar a discussão, ou podia até ser manter a verdade, preservar a verdade, mas às vezes feita sem a intenção de preservar então o relacionamento. Então, por trás das nossas palavras tem intenções do coração. Então, a gente não pode culpar outras pessoas por nossas atitudes. Tiago 1, ou seja, alguns capítulos antes dessa passagem que nós lemos, Tiago 4, Tiago 1 deixa mais claro: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por essa arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá luz ao pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Existe algumas verdades a ocorrer, já passou o tempo. A tentação procede dos nossos desejos. A responsabilidade é toda nossa. As circunstâncias, sim, podem tornar mais difícil você ter uma comunicação correta, mas não determinam a maneira como eu vou responder. Debaixo da direção do Espírito, você pode se surpreender que mesmo numa situação de comunicação complicada, as suas palavras não precisam ser destruidoras também. A segunda verdade é que a tentação cresce na direção do pecado. Nosso desejo vai se manifestar nas nossas palavras. E, finalmente, o pecado resulta em morte. Sempre traz consequências ruins. É como a figura diz aqui, uma progressão. Os nossos desejos nos impulsionam num determinado tipo de ação, numa atitude que traz consequências. Se os nossos desejos forem maus, nossas ações provavelmente serão más e as consequências serão ruins. Se os nossos desejos forem bons, nossas ações vão ser boas, dirigidas pela bússola da palavra. As consequências, coloquei um ponto de interrogação, porque às vezes não depende só de nós, mas no que depender de nós serão boas também. Então, terminando, a mudança de atitude, inclusive nas palavras que nós proferimos, começa com a mudança dos desejos do nosso coração. Então não adianta falar de regra de comunicação se o seu coração ainda está como aquele dito por Jeremias, desesperadamente corrupto e não moldado, não direcionado pela palavra de Deus. Essa foi a mensagem de hoje. E resumindo, comunicação é um assunto muito importante.
Nossas palavras têm grande poder de edificar ou destruir os relacionamentos. A comunicação começa no coração. Nossos desejos orientam nossas palavras. E a mudança de atitude, inclusive na maneira como falamos, começa com a mudança dos desejos do nosso coração. Que o Senhor possa conceder misericórdia e graça, para que as nossas palavras, cada vez mais, estejam em harmonia com o plano que Ele tem para as nossas vidas, que é de glorificar o nome dEle, fazer a presença do Deus invisível, visível através das nossas vidas. E ao fazermos isso, edificarmos a vida das outras pessoas. Nossas palavras são muito importantes. E como diz o salmista, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha, redentor meu. Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua palavra, porque o Senhor comunica conosco, não através apenas da letra, mas do teu espírito, que faz com que essas verdades se descortinem, se tornem, nós consigamos compreendê-las, Senhor Deus. Mas nós confessamos que a capacidade de viver vai além das nossas forças, e por isso dependemos de Ti. Então, quer começar por mim, Senhor, que tanto preciso da Tua misericórdia e graça, que o Senhor possa conceder que a maneira como nós nos relacionamos uns com os outros, e principalmente nas palavras que falamos uns com os outros, possam trazer glória a Teu nome, edificação dos nossos relacionamentos, Senhor Deus, para que o Teu nome, então, seja conhecido. Louvado seja o Teu nome por esse dia, por essa manhã, por aquilo que ainda vai acontecer, pela presença do Senhor em todos os momentos, bons, maus, difíceis, alegres. Louvamos o Teu nome, Senhor. O Senhor é o nosso pastor, pedimos a Tua direção. No nome do Senhor Jesus oramos. Amém. Deus abençoe. Amém.